Eu acho que assim, Igor, o Trump, ele tem uma postura que é muito protecionista e que, inclusive, não condiz muito com... Uma coisa é você ser republicano, e republicano é um nicho de pensamento muito complexo, porque existem vários tipos de republicanos. Eu falo que o Trump, ele é um tipo bem específico de republicano, que é o trumpista. E, inclusive, no primeiro governo, talvez ele não tenha conseguido colocar todos os objetivos que ele tinha em mente quanto presidente, porque ele tentou ser um pouco mais político. Não, vou indicar os caras aqui que são do Partido Republicano, que são mais tradicionais. Agora, ele colocou como ministros, como responsáveis, Marco Rubio, Mike Waltz, um pessoal, assim, totalmente pró-MAGA ali, né? O Make America Great Again. Tanto que, assim, um dos medos, ou talvez uma das esperanças do Partido Democrata, é porque nos Estados Unidos a gente tem os The Midterm Elections, que é ano que vem. Então, qual que é o medo do Trump? Que essas medidas agora que ele está tomando vão gerar uma inflação muito grande nos Estados Unidos. Isso pode abrir precedente para uma queda de popularidade, porque, assim, de fato, o principal fator que fez com que o Biden e a Câmara fossem derrotados foi o aumento do custo de vida nos Estados Unidos. Além também da questão migratória, da abertura de fronteiras e tal. Mas a questão econômica sempre é primordial. Então o medo é que agora ele vai fazer essas políticas, isso pode gerar uma inflação nos Estados Unidos, e aí, por exemplo, tem uma renovação da Câmara, e a Câmara fica democrata, por exemplo. O Senado dificilmente, porque é só um terço que vai ser renovado. Possivelmente vai continuar republicano. Isso pode fazer com que o Trump perca o apoio político para colocar suas principais medidas. Então ele vai ter que conseguir provar. Porque ele fala que, assim, ele até reclamou isso recentemente. Falou assim, olha, muita gente critica a minha medida porque esquece que os Estados Unidos têm que ter planos de longo prazo. Ele fala que ele sabe que é um remédio amargo, mas necessário para a economia americana. Isso, assim, os chineses, por exemplo, fazem políticas até 2049, que é a nova Rota da Seda. E ninguém critica os chineses. Eu, Trump, estou fazendo essa política de longo prazo. Vai trazer prejuízos momentâneos, mas em longo prazo vai ser bom para a economia americana. A questão é que acho que ele talvez não tenha todo esse tempo necessário. Você pega, por exemplo, os agricultores... O que será que ele quer dizer com que prazo ele está pensando aí? Ele está pensando num tempão também, que nem os chineses? Mas não dá para ter uma lógica parecida quando na China tem só um partido e tá só o cara no poder e valeu, né? Não, claro, é bem diferente. E se você pegar a base, por exemplo, nessa última eleição, o Vale do Silício, que tradicionalmente é mais democrata, foi mais republicano. Será que hoje os CEOs de Apple, Microsoft, Nvidia estão felizes com as quedas, por exemplo, das ações americanas? Os agricultores, por exemplo, americanos. O Trump fala que eles vão ter a reserva de mercado para abastecer o mercado americano. Só que eles também perdem o mercado interno, o externo. Será que eles vão estar felizes de reduzir as exportações? Então, o Trump ele vai ter que provar que essas medidas são muito boas mesmo, a ideia dele. Eu particularmente não concordo, não acho que essas taxas são benéficas para a economia americana, em curto prazo. Porque senão os democratas eles podem voltar já, não no presidente, né, mas no Congresso americano. Tá, mas o que o Trump estava pensando era, como você disse, assim, ele tá Make America Great Again. Ele tá nessa de, porra, vou proteger os Estados Unidos e tudo mais. Mas para isso entrar em prática assim, ele tá cercado, ele tá ouvindo o conselho dos caras que estão comprando a brisa dele também, né? Porque é uma brisa meio... Vai, cara, tu não taxa um cara em 104% meio que do dia pra noite. Que é meio do dia pra noite. Assim, não é que a gente não imaginava que ele ia taxar, porque ele meio que ele prometeu Make America Great Again, bonezinho e tudo mais. Mas, porra, foi um socão, né? Eu acho que o principal ponto é justamente esse. É fazer tudo de uma hora para outra. Se ele colocasse esse plano no papel e falasse uma explicação, sei lá, um planejamento de longo prazo, seis meses vai, né, longo prazo, assim, mas daqui a 6 meses a gente vai fazer assim, daqui a 12 meses, e ter tempo para conversar alguma coisa, seria uma postura para os investidores mais tranquila. Porque o cara ele vai saber que uma negociação está acontecendo. Os Estados Unidos estão dizendo que estão conversando com 70 países agora. Como é que eles vão conversar com 70 países? Fizeram lá um grupo do Zap, aí vai organizar aqui, ordem alfabética, sei lá como é que é esse negócio. Eu vi os caras falando que o telefone não para de tocar. Pois é, que telefone é esse? É igual o do Putin lá, que tem aquele negócio, década de 80, ficar conversando com um por um. O Donald Trump tá lá de telemarketing uma hora dessa, treinou uma equipe de suporte, de venda. Inteligência artificial, porra, OpenAI, não é não? Pra ficar trocando exatamente, botou um bot lá. Aí, durante 90 dias, Elon Musk, a equipe dele, criou um bot, ó, pra conversar com os países, vão procurar os diplomatas, e a gente vai respondendo pra eles até chegar a zerar as tarifas. Então, é justamente esse susto, não saber o que vai acontecer, isso é tudo muito de repente, que acaba paralisando
esses investimentos. E você agora falou muito bem, a gente acabou te cortando, que o foco, na verdade, é a China. Ele não está fazendo isso daí por causa de Botsuana, ele não está preocupado com Lesoto, por exemplo, ele não está preocupado com o Brasil. Até porque a situação brasileira, em relação aos Estados Unidos, economicamente é confortável para eles. O que eles estão querendo é a China. E a China não está se dobrando. A China, na verdade, falou que ia aumentar também a tarifa, disse que não ia se dobrar, falou que isso daí era bullying tarifário dos Estados Unidos. Então, reclamando na ONU, né? Exatamente. Então, a China não está falando, vamos conversar, vamos negociar. E se o objetivo dele era esse, de fazer a China negociar com eles, enfim, esse plano definitivamente não deu certo, pelo menos até aqui. Pode dar certo lá na frente? Não sei, né? Essas coisas vão mudando de uma hora para outra. E assim, o Trump, ele tá rompendo com tudo que os Estados Unidos construiu, pelo menos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Bem no contexto do final da Segunda Guerra, teve uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods, que os países perceberam, protecionismo, eu ficar com exclusividade de mercados, isso leva a animosidade e disputa, e isso causa a Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e tal. Então, desde aquele período, tentou se promover um livre comércio, teve a criação do GATT, que era uma listinha de tarifas, na década de 90, a OMC. Os Estados Unidos, ele até pediu para que a China entrasse na OMC nos anos 2000, e a China entrou realmente. Então, tentou seguir um pouco mais a prática do livre comércio. A gente tem hoje o Trump com essas políticas de sobretaxas rompendo todo um passado histórico americano. E, inclusive, a China, sabendo disso, claro, eles até provocaram ontem a partir da embaixada americana. Não sei se você viu, Igor, eles divulgaram um vídeo do Reagan, que é um republicano dos Estados Unidos, reclamando das tarifas americanas. A gente está no mundo em que os chineses, do Partido Comunista Chinês, estão pedindo livre comércio e respeito às legislações da OMC, e os Estados Unidos, que criaram praticamente todo esse mecanismo de livre comércio, fazendo essas práticas protecionistas. E aí, tem que deixar bem claro assim, né? Eu não acho que o mérito está completamente errado. Realmente, se você pegar, por exemplo, a relação comercial Estados Unidos e China, os Estados Unidos perdem, por ano, cerca de 270 bilhões de dólares na relação. Só que quando o Trump ele falou sobre isso, o próprio Ministério das Relações Exteriores da China falou, não, a gente está disposto a negociar. Então, vocês querem o quê? Reduzir o déficit comercial? Poxa, beleza, a gente vai lá, compra um pouco mais de soja de vocês, mas não precisa... O que o Trump fez foi assim, romper, vou taxar todo mundo, sem conversar, e aí, na minha concepção, já sai da questão econômica e entra na questão geopolítica. Por quê? O Trump mesmo falou hoje, olha, eu estou esperando uma ligação dos chineses. Sim. E aí, China, você vai me ligar ou não vai? Percebe que se a China ligar, é como se a China estivesse baixando a cabeça e falando, não, beleza, Trump, desculpa, hein, vou respeitar o que você fala. A China falou, não, a gente vai, você tá retaliando a gente? Até falou, eu não concordo com essa política de sobretaxas e acho que uma guerra comercial faz mal para todo mundo. Mas eu não vou baixar a cabeça para os Estados Unidos e vocês vão ter que aceitar negociar com a gente. Então, o Trump espera uma ligação dos chineses e os chineses esperam uma ligação do Trump. Por quê? Se a China, por exemplo, abaixa a cabeça e aceita que ela vai ter que voltar às tarifas, e, por exemplo, na questão do Mar da China Meridional, que é uma região super estratégica e que os americanos têm os seus interesses e os chineses também, a China também vai ter que baixar a cabeça? E na questão, por exemplo, em Taiwan, a China também vai ter que baixar a cabeça? E no Canal do Panamá? Entende? Então... Liga tu pro Trump, aí você... Segura aí, liga pro Xi Jinping... Fala aí vocês agora aí. Então, quem vai, parece uma guerra fria mesmo. Quem vai dar o primeiro passo? Porque quem dá o primeiro passo vai demonstrar uma certa fragilidade. A China já falou que ela não vai submeter, ela não vai ficar subserviente aos interesses americanos. Se o Trump quer guerra comercial, vai ter guerra comercial. Eles estavam falando lá que vão até as últimas consequências, né, nisso daí. O que isso quer dizer, ir até as últimas consequências? Toda vez que o Trump sobretaxar, eles vão igualar. Porque é isso que eles estão propondo agora, né? Só pegando o gancho aqui do Marcelo, foi muito importante, a gente volta para esse ponto. O mundo hoje é como os Estados Unidos queriam. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os caras desenharam a geopolítica, a ordem mundial que a gente vive, foi desenhada por eles. A sede da ONU é em Moscou ou é em Nova York? É em Nova York. O mundo todo é do jeito que eles querem. O programa aqui é Flow ou é, sei lá, o nome em russo? Os caras conseguiram fazer absolutamente tudo do jeito que eles queriam. Inclusive, o que é mais importante ainda... A reserva de valor, né? A moeda que é utilizada no comércio internacional é o dólar. Pô, mas aí tem uma questão. Como é que a gente faz uma moeda ser a moeda utilizada internacionalmente?
essa moeda ela tem de circular. Como é que vai circular se ela é produzida lá nos Estados Unidos? É na impressora americana que eles fazem dólar. Eles precisam comprar mais do mundo do que eles vendem. Porque se eles vendem mais, não vai ter dólar circulando suficientemente. Então, como é que os Estados Unidos chegaram nesse ponto? Fizeram o que o Marcílio falou, Bretton Woods, lá em 1944, acabou em 1971, quando o padrão ouro ele acabou, porque Bretton Woods dizia o seguinte, se você tem dólar, você consegue tanto aqui de ouro. E aí os países acreditavam assim, tá bom, então a gente vai aceitar que o dólar seja a moeda internacional, porque se eu tiver dólar, eu consigo trocar em ouro. Chegou ali em 1971, os países já estavam meio desconfiados. Pô, vocês têm mesmo dólar aí? É que quer dizer, vocês têm mesmo ouro aí? Porque tem muito dólar circulando. Se eu for com todo o meu dólar aí, vocês vão me dar esse tanto de ouro? Aí os caras, não, tá bom. Mas vocês têm confiança na gente? Temos. Então, vamos fazer o seguinte. Não tem mais lastro em ouro nenhum, mas só que vocês têm a confiança nossa aqui e tem a Pax Americana, se alguma coisa acontecer, eu mando meus caças para vocês, para defender. E assim ficou as coisas acertadas. Ou seja, eles conseguiram fazer o dólar ser a moeda do comércio internacional. Mas como é que chega a esse ponto? Você precisa comprar do outro. Por exemplo, compro do Marcílio, ele é a China, eu sou os Estados Unidos, eu mando meu dólar para lá para eu pegar a mercadoria dele. Eu tenho de fazer isso com vários países para ter dólar suficiente para as pessoas ao redor do mundo. Qual é o meu custo com isso? 10 centavos para eu imprimir o dólar. Né? 10 centavos eu imprimo $100. Então, o mundo ele é totalmente como os Estados Unidos querem. E o Donald Trump está achando isso péssimo. Ele pode comprar qualquer coisa no mundo, imprimindo lá uma nota de $100 com 10 centavos, e ele acha isso péssimo. Então, eu não sei, sinceramente, onde ele quer chegar. Agora, de fato, o superávit do jeito que é, existem desequilíbrios, não é uma relação justa totalmente com China, com outros países, mas eles não estão tentando resolver isso também. Apesar de ter o nome tarifas recíprocas, não existe reciprocidade. Por exemplo, o Brasil é um país protecionista pra caramba. Aqui tem taxa pra caramba. Não sei se o Haddad, quando veio aqui, falou que o Brasil é livre mercado, não sei qual foi o papo dele. Não. Mas aqui tem taxa pra... Não tem como, né? Não, tem. É só dizer, a taxa não é pro consumidor, é pra empresa pagar. Puta, essa é foda, né? É foda. E os caras estão falando mais ou menos isso lá nos Estados Unidos, viu? Eles estão janjando nessa. Eles estão dizendo que a tarifa não é pro americano, é para as empresas. Isso daí está, inclusive, escrito pelo próprio governo americano, pelos secretários de lá. Enfim. Os americanos engolem essa, cara? Espero que não, né?